Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para trazer nesse vídeo informações importantes no que diz respeito à proteção do solo, compactação, estabilidade de agregados. Então são ferramentas usuais de campo que eu espero poder ajudar vocês a praticar mais essas informações, esses atributos, nos solos que vocês vão trabalhar. Antes de iniciar o vídeo, eu solicito que vocês se inscrevam no canal, aperte o sininho das notificações, assim vocês estarão sabendo os próximos vídeos, e compartilhem esse vídeo se acharem interessante e importante para a comunidade técnica e científica. Também escrevam aqui se vocês tiverem algumas dúvidas ou sugestões para o canal. Perfeito? Então, pessoal, uma das coisas que a gente pode avaliar no sistema de compactação são as plantas que podem apresentar algo interessante para nós, principalmente raiz. Independente da planta, nós podemos observar nas raízes o efeito ou não de uma possível compactação. Então essa planta aqui é uma planta espontânea, nós vamos retirá-la para verificação de raiz. Nesse caso aqui, nós podemos observar já que as raízes, elas estão na superfície do solo, Então essas raízes aqui superficiais de uma planta como esta, nos remete a pensar que o sistema apresenta uma certa compactação, Essas raízes estão muito laterais, ok? Estão fazendo um processo lateral. Essas raízes não cresceram em profundidade. Raízes que não crescem em profundidade vão dar características a plantas que podem passar por um processo de estresse hídrico, ou até mesmo falta de nutrientes. Então nesse caso, uma planta grande como essa, mas uma profundidade de raiz um pouquinho baixa, Nós temos sim uns processos aqui demonstrando que há processo de compactação. As raízes apresentam-se superficiais. Okay? Bom, aqui nós temos outra planta, Retirando essa planta, a gente verifica que a presença de uma raiz mais profunda, Nós temos aqui uma presença de uma raiz um pouquinho mais profunda. Quando há essa parte torta na raiz, há o indício que houve em algum momento um processo de compactação. Nesse caso, nós chamamos de resistência à penetração. Houve uma resistência a essa raiz penetrar no perfil do solo. Nós vemos aqui que a raiz ela entorta de um lado, entorta de outro, entorta de outro e assim por diante. Então, cada vez que essa raiz enfrenta um processo de resistência no solo, ela vai fazer com que haja uma plasticidade. Então ela vai tentar driblar essa área compactada, essa zona compactada. Então ela vai buscando caminhos alternativos para que haja possibilidade de uma penetração de raízes no solo. Aqui nós temos outra planta diferente. Onde também apresenta um processo de compactação. As raízes mais horizontais do que verticais. Poucas raízes verticais, mais horizontais, mais na superfície. E aqui nós temos uma raiz
que apresenta-se como uma parte mais pivotante, só que toda encarquilhada, toda torta, tá? Então a raiz tentou passar essa camada resistente no solo, né, com dificuldade. Então a raiz vai para um lado, vai para o outro, tentando também driblar este caminho aí, ou tentar achar um caminho onde o solo apresente-se menos resistente à penetração dessa raiz. Bom, aqui nós temos outra planta espontânea, tá? Vamos arrancá-la para verificar raízes. Olha só, aqui nós também temos raízes mais superficiais, tá? Uma grande parte de raízes superficiais. As que tentaram aprofundar estão encarquilhadas, tá? São raízes onde passaram por processo de resistência à penetração do solo. Elas estão tortas. Essas raízes tortas então evidenciam, né, que o solo aqui nessa parte ele apresenta sim um ambiente de resistência à penetração de raízes. Outra coisa que é importante verificar é a parte do caule, né, a parte do pivô está torta. Então inicialmente essa planta também teve problemas aí ligados à resistência de penetração de raízes. Perfeito? Então só relembrando, né, questões de solos compactados vão influenciar diretamente, tá, em profundidade de raízes, e por consequência essas raízes vão ficar mais superficiais. Numa estiagem a planta vai sofrer mais também, a quantidade, a concentração de nutrientes vai ficar limitado a essa camada apenas. Aqui nós temos outra planta que pode indicar se o sistema está compactado ou não. Então nós vamos fazer a retirada dessa planta. E aqui é bem visível, tá? Aqui é muito visível. Então essa planta, olha a massa aérea que essa planta apresenta, e olha apenas a profundidade de raiz que essa planta está apresentando. É uma planta que tem uma raiz pivotante, né? Coisa que aqui não é possível observar. Por quê? Há uma resistência muito grande à penetração dessa raiz, à profundidade desse solo. Então algo está impedindo com que essa raiz se aprofunde. Então nós vemos aqui claramente um processo limitador de profundidade de raiz. Então olha só, uma raiz totalmente atrofiada, tá? Raízes laterais, fazendo com que realmente essa planta expresse aí que o sistema apresenta-se um sistema compactado. Pessoal, de todas as plantas que nós retiramos aqui, todas apresentam um processo de encarquilhamento de raiz, significando que há resistência à penetração dessas raízes no solo, evidenciando sim que nós temos um problema de compactação, tá? Então nós aprendemos que plantas podem indicar se o sistema está compactado ou não, através da visualização de suas raízes. Nós não precisamos de equipamentos tão avançados assim. Lógico, nós não sabemos em megapascal, em quilopascal, né, quanto está compactado, ou qual é a resistência, né, que a planta ou a raiz ou a haste, né, do equipamento precisa para romper essa camada compactada. Mas nós sabemos sim que há um indicativo de compactação nesse solo. Perfeito? Uma outra maneira de verificarmos em loco se o sistema apresenta uma resistência à penetração é através
de uso de haste. Tá? Existe uma haste aqui flexível, existe uma haste mais rígida. E nós vamos verificar como que nós podemos mensurar, né, ou observar se há resistência à penetração dessas duas hastes, tá, em áreas agrícolas. Então, inicialmente, pessoal, nós vamos utilizar uma haste, a haste fina, a haste flexível, que por calibração aqui dos solos do Paraná, junto com o equipamento, nós verificamos que ela vai apresentar uma resistência à penetração em 1.8 a 2.2 megapascal, ou 1800 a 2200 quilopascais, tá? Então é bem simples. Eu vou apenas inserir esta haste em qualquer parte do solo, e onde ela apresentar resistência, entortar, eu retiro. E aí eu faço a minha medição, tá? Esta medição aqui foi isso que a haste penetrou no solo, tá? E eu vou fazendo isso, tá, várias vezes na minha área. E aí eu faço uma média, tá? Então posso verificar em vários pontos, tá? Então verifico isso em vários pontos. Essa haste, ela não é científica, tá? Mas é uma haste que pode sim auxiliar nos processos de verificação se há alguma resistência à penetração, tá? Então aqui nós estamos observando, né, que a penetração é menor do que 10 centímetros, tá? Menor que 10 centímetros. E aí depois nós vamos verificar junto as raízes, ok? Agora nós vamos verificar com a haste rígida. A haste rígida, ela tem uma variação na calibração que nós fizemos aqui para o solo do Paraná com equipamento, o penetrômetro digital, que seria de 3.6 a 4 megapascal, ou 3.600 a 4.000 quilopascais, tá? Então a mesma coisa eu vou verificar. Insiro a haste, sofreu resistência, eu parei, puxei, olha só, um palmo. O meu palmo mede 23 centímetros, aproximadamente 23 centímetros de profundidade. Aos 23 centímetros, sofreu uma resistência à penetração. Então, fazemos mais um ponto. Tortou, resistência à penetração. Olha só, aproximadamente 23 centímetros novamente, tá? Então podemos observar que a utilização de uma haste flexível ou haste rígida, ela pode, né, nos auxiliar, né, nos processos aí de observação, se há resistência à penetração ou não. Com isso então nós podemos aliar, né, o que nós medimos com as hastes flexível e haste rígida, tá? E verificar na raiz aqui se realmente isso que está acontecendo. Então aqui chegou a menos de 10 centímetros de profundidade. Se nós pegarmos aqui, as raízes mais finas estão ao máximo menos de 10 centímetros de profundidade. Perfeito? Agora, esta chegou a 23 centímetros de profundidade. Então quando eu pego as raízes mais fortes, as raízes mais grossas, elas podem atingir profundidades maiores, até encontrarem um processo de resistência. Então, as raízes e as hastes, elas estão apresentando, né, que esta gleba, essa parte, apresenta uma resistência sim à compactação. Uma outra observação que podemos fazer é através de uma mini trincheira, onde nós vamos utilizar uma ferramenta de verificação nesse perfil. Uma mini trincheira aí de 30 centímetros de profundidade por 30 de largura já é o suficiente para a gente verificar se há essa resistência
através da utilização de uma faca, um canivete ou algo semelhante para verificação em profundidade se há ou não um perfil do solo que apresente resistência à compactação. Pessoal, com a trincheira já realizada, nós podemos então começar a fazer a perfuração nesse perfil, esse pequeno perfil aqui. A trincheira ficou com 30 de profundidade, com 30 aí de largura já é o suficiente para a gente trabalhar, tá? Para a gente verificar o perfil, né? Em profundidade, no que diz respeito aí a possível resistência à penetração. Perfeito? Bom, vou colocar aqui para vocês observarem um pouquinho melhor. A trincheira está aqui. Então olha só, quando a gente faz um movimento de perfuração, a gente verifica que aqui, olha, nessa primeira camada está bem suave, bem fácil. Depois, olha só, até o próprio barulho, olha, já muda. E ele vai com essa resistência em profundidade. Olha só, uma resistência grande, e aqui muito fácil. Olha só, uma camada muito fácil de trabalhar. E aqui uma resistência. É exatamente isso que a gente viu na haste. Exatamente isso que a gente viu na haste, flexível, que ela entorta em menos de 10 centímetros de profundidade. E a gente tem uma camada compactada, a gente verifica uma camada compactada, uma camada mais resistente, em 20 centímetros, 15 a 20 centímetros de profundidade. Então aqui, novamente, está provando que existe sim uma resistência à penetração de raízes e, por consequência, também água, né? Por consequência, nós também vamos evidenciar sim a questão da baixa infiltração ou baixa velocidade de água nesse solo. Aqui, pessoal, é possível observar 3 graus de compactação, tá? Aqui nesse primeiro degrau não existe um processo de resistência. Aqui nós temos o segundo degrau, ok? Dá início a uns 5, 6 centímetros de profundidade e vai até os 18 centímetros de profundidade. E depois eu tenho um terceiro degrau, que vai até 25 centímetros de profundidade, com maior resistência. Então, maior resistência, tá? Do que quando comparado aos primeiros centímetros da camada do solo. Então aqui a raiz tem facilidade, aqui tem dificuldade e aqui tem extrema dificuldade, ok? Então são regiões distintas. Consequentemente, a água também terá dificuldade na infiltração. Também, pessoal, associado a isso tudo, nós podemos observar se há compactação do solo trabalhando com os agregados do solo, ok? Então, na mesma trincheira, eu vou utilizar o solo que eu retirei e uns agregados que eu posso estar observando, né? Se há compactação ou não desse solo. Bom, pessoal, aqui nós podemos observar uns agregados que eu separei para vocês para fazer essa prática. Olha só, quando o agregado quebra em face reta, dessa forma aqui, olha só, interessante, aqui nós verificamos, ok, raízes achatadas, ok, raízes achatadas é sinal do que? De compactação, raízes achatadas. Eu verifico aqui a existência de algumas raízes achatadas, sinal de compactação. Quando esses agregados quebram, rompem em faces retas, quer dizer, esse solo apresenta um grau de compactação, tá? Então, faces retas querem dizer graus de compactação. Então, esse solo, a grande parte, ele desfragmenta em ângulos mais retos,
ok? Então observa-se que realmente há sinais de extrema compactação nesta área. Então, pessoal, dessa forma nós verificamos que podemos observar uma possível compactação no solo, resistência à penetração de raízes, através das raízes de plantas, ok? Através de hastes flexíveis, através de uma mini trincheira, utilizando um instrumento onde eu possa fazer essa medição, tá? Com uma faca, um canivete, enfim, eu vou sentindo, né, se há resistência ou não, e também pelo próprio som, né, pelo próprio barulho da faca no perfil desse solo. Então eu consigo também tirar essas conclusões através de uma trincheira. Agora nós vamos observar o efeito da cobertura vegetal ou ausência da cobertura vegetal e o efeito da água da chuva ou uma simulação de chuva. Aqui nós temos um becker. Esse becker contém solo e uma parte desse becker está protegido, né, com palhada. Essa palhada aqui, ela tem a função de proteger o solo, imitando um sistema de semeadura direta protegido. Dessa forma, então, nós vamos fazer uma irrigação, tá, como se fosse imitando a precipitação que acontece, né, com alguma rotina em solos brasileiros. Perfeito? Então aqui nós vamos simular uma chuva com uma superfície branca para que seja mais visível, se caso houver um desprendimento de gotas. Então estou fazendo o molhamento, imitando a chuva. Ok. Observa-se então que não teve nenhum salpicamento, não teve o efeito splash. Por quê? Toda essa camada aqui de cobertura vegetal, cobertura morta, palhada, absorveu o impacto da água e transmitiu com segurança a água para o solo. A água está entrando lentamente no perfil do solo. Agora nós vamos simular um solo sem proteção de palhada. Vamos simular a chuva que pode ocorrer e a possibilidade, né, desse salpicamento ou até mesmo esse efeito splash, né? É visível, sem proteção, a água bate no solo, desagrega, faz o salpicamento e finaliza-se aqui com o efeito splash. Outro fator importante que podemos observar é a estabilidade de agregados em água. Aqui eu tenho os agregados que eu retirei dessa área com revolvimento mínimo, e aqui eu tenho agregados que eu retirei de uma mata próxima aqui dessa área. Ok? Bom, qual é a diferença dos agregados? Normalmente os agregados de mata, eles apresentam uma estrutura grumosa, ok? Mais raízes, mais poros, porém menores. Os agregados de áreas cultivadas, principalmente sob cultivo convencional, vão apresentar agregados maiores, angulares e subangulares. Essa prática é para evidenciar a estabilidade desses agregados em contato com água. Então nós apenas separamos em agregados menores e colocamos dentro de um recipiente contendo água. E aqui nós fazemos o mesmo com os agregados da mata.
como eu falei, os agregados da mata vão apresentar maior porosidade. Isso está evidente nas bolhas aqui. Material orgânico, são menores, mas evidentemente são mais resistentes à agregação. Tá? Bom, desta forma então, eu espero 1 minuto, 2 minutos no máximo, e aí eu faço uma agitação nesses 2 recipientes. Depois de 2 minutos, nós observamos que a água está límpida aqui na área de mata e a água começou a ficar suja porque há desprendimento de partículas de argila e assim tornando a água com coloração avermelhada nesse caso, pelo fato da presença da hematita. Então, a estabilidade desse agregado aqui é muito menor do que a estabilidade deste outro agregado aqui, né? Que está estável devido ao não revolvimento desse solo e também ligações provenientes do carbono, da matéria orgânica, ou oriundo da matéria orgânica, raízes fazendo com que haja agregação. Então, são 3 agentes principais de agregação, né? Os transientes, os temporários e os permanentes. Nesse caso, aqui, os agentes permanentes estão atuando com maior ênfase. Logo, eu tenho um solo que é muito propício a sistemas de processos erosivos. Então, fica visível, tá? Esses 2 solos aqui. Espero ter contribuído com essas ações para que na prática vocês consigam visualizar questões de compactação do solo e a importância da palhada, a importância da raiz para agregação, para proteção do solo, para um sistema onde que eu faço um manejo de solo sustentável, eu terei com certeza e consequentemente infiltração de água, profundidade de raiz,